E aí galera, olha, Tarsis aqui de novo para trazer para você mais um vídeo e hoje vamos continuar com a nossa Semana Nostalgia. Vamos falar de um dos melhores, um dos maiores clássicos da animação da DC, Liga da Justiça Nova Fronteira. E já que você já está aqui conosco, deixa o gostei, deixa o like, porque isso ajuda muito o canal Alpine a saber se você está gostando do nosso conteúdo. E se você ainda não é inscrito, o que é que está esperando? Ajuda a gente a chegar nos 800. Se inscreve ali, ó, clica no botão de se inscrever. Para você é somente um cliquezinho, para a gente é muito importante que você inscreva-se e venha para a família Opine. E se você assistiu Liga da Justiça A Nova Fronteira, comenta aqui embaixo o que é que você achou dessa animação e a gente bate aquele papo com você, ó, coraçãozinho garantido no seu comentário, beleza? Então, vamos pro vídeo. Análise de Liga da Justiça A Nova Fronteira, a animação da DC Comics lá de 2008, e ela é baseada numa minissérie de mesmo nome, escrita e desenhada pelo grandioso Darwyn Cooke, tá? Ele já é falecido, faleceu em 2016, nos deixou aí em 2016, mas ele é o cara que desenhava os quadrinhos do Spirit, do quadrinho do Detetive Spirit. Então já dá para você ter uma noção, né, pela arte dele, né, pelas características da arte do Darwyn Cooke, que ele gostava muito do estilo de arte lá da Era de Ouro, né, dos anos 40, anos 50, da forma como os quadrinhos era desenhado. Então ele traz a sua arte, muitas das inspirações daquela época. Então o Darwyn Cooke, ele não é um desenhista daquela época, entende o que é que eu estou dizendo? Ele não é daquela época, mas ele gostava muito de refletir em sua arte, da sua maneira de desenhar, como era o quadrinho, a forma de fazer arte dos anos 40, anos 50, daquela maneira. Então ele também foi o consultor para essa animação. Darwyn Cooke, ele esteve envolvido diretamente com a produção, tá, da Liga da Justiça Nova Fronteira, e o seu traço, o seu estilo foi reproduzido na animação como se fosse um quadrinho, né, o próprio quadrinho que tivesse ganhado vida, que tivesse ali, né, se descortinando na frente do espectador. Né? E ele adapta fielmente, gente. É como se você estivesse lendo o quadrinho na frente, ali na sua tela. Gente, é uma obra de arte, é belíssima a animação. Perfeita a animação, da forma como foi feita. E ela revisita as origens de alguns dos heróis da DC. Né? Ela, veja bem, eu disse revisita, ela não adapta. Tá? Ela não coloca de forma diferenciada apenas para se adequar aos novos tempos, não. Ela pega a origem daquele personagem e coloca de novo na sua frente, tá? Como o personagem como Lanterna Verde e o Caçador de Marte da Era de Prata, né? A gente vê a origem dele novamente, tá? De maneira rápida, sim, mas como era colocado, da forma como era colocado, tá? A gente vê muito mais, digamos assim, suavemente. Você não tá simplesmente vendo a origem do personagem mais uma vez, né? De novo, puxa, de novo ver a origem desse cara, não. Ele é colocado como se ela fizesse parte da história. Entendeu? Não falo a história da animação, a história mesmo. É como se aquilo ali tivesse acontecido naqueles dias, certo? Porque a animação, ela é ambientada entre o final da década de 50 e o início da década de 60. A gente vai até ali aos 68, 1968, 1969, começando lá em 55. O ano que aparece em tela, né, a data que aparece em tela é a data em que o personagem de fato surgiu nos quadrinhos, né, quando foi publicada a primeira história daquele personagem. Então eles tiveram esse cuidado de colocar no ano de fato em que está passando a história.
entendeu? Entende o que eu tô dizendo? Eles tiveram esse cuidado, eles tiveram esse carinho com o personagem. E ela aborda temas delicados, gente, em sua história, como é o caso da Guerra Fria, né? A animação, né? A história da animação se passa entre 1955 até 1969, tá? Então a gente está vendo o auge da Guerra Fria, o pós-guerra. Então a gente está vendo na nossa frente, apesar de a animação pegar elementos dos quadrinhos e juntar com elementos históricos, a gente está vendo o desenrolar da história como se tivesse acontecido dentro das histórias da DC. Ou seja, e vamos ver a Guerra Fria, nós vamos ver a Guerra da Coreia, que veio logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai ver o início da Guerra do Vietnã, a gente vai ver a caça aos comunistas, né, durante o período que teve o marcatismo, né, na história dos Estados Unidos. Então a gente vê aquela paranoia, né, para saber quem é comunista e quem não é, e como se os heróis tivessem, né, sofrido isso, né, a desconfiança por eles serem mascarados, por não terem suas identidades reveladas. Então é como se os heróis fossem fora da lei também, né? Então alguns heróis são sancionados pelo governo, como é o caso do Superman aqui, né, e da Mulher Maravilha. Outros não, como o caso aqui, ó, do Batman. Ele é caçado como se fosse um criminoso também, porque ele não quer revelar sua identidade ao mundo, né? Então isso se reflete muito na história de alguns heróis, como o caso aqui, ó, do Flash. Porque ele se veste de vermelho, tá? Não só por causa disso, né? Ele se desilude, né, com o próprio governo, né, por caçar pessoas que estão ajudando a população. Acontece que um dos heróis ele luta contra a segregação racial e logo depois o personagem ele é caçado e morto, né, pelos próprios criminosos que ele caça, e o Flash vê as próprias pessoas criticando esse personagem mesmo depois de morto, né? Então ele se desilude, ele deixa de ser um herói por causa disso, né? E não somente esses fatos históricos, mas também nós vemos no desenrolar da história um influencer no mito de Cthulhu, porque uma das coisas que eles estão combatendo, né, principalmente o Batman e o Caçador de Marte, é um culto, né, que cultua o fim do mundo devido a uma entidade chamada O Centro, né? Ela traz muitas influências no mito de Cthulhu, de H.P. Lovecraft, né? Até a maneira como os cultistas se dirigem às pessoas é como se fosse alguém que cultue, né, os deuses antigos, né? Como é o mito de Cthulhu traz aí. Tá, gente, é uma das melhores animações da DC. Sem a menor dúvida, é a segunda na linha, né? A segunda animação na sequência de animações que foram saindo da DC Comics, certo? Mas logo na segunda animação, a DC já traz essa obra-prima, não somente nos quadrinhos, mas também nas animações. Nossa nota é 9 de 10. 9 de 10 mais taxas, porque não dá logo 10 de 10. Bem, teve algumas coisas que a animação ela deixou de adaptar, claro. Não poderia adaptar tudo, porque senão seria uma animação de mais de 2 horas de duração. A minissérie em 6 edições que saiu inicialmente, ela não são edições fininhas, não, tá, gente? São edições até, ó, consideráveis, tá? Tanto que a versão encadernada que saiu, né, aqui no Brasil, essa Liga da Justiça Nova Fronteira saiu aqui no Brasil, a edição encadernada, ó, é quase uma listazinha telefônica, tá? Então é muita história para ser adaptado, certo? O que foi adaptado é magnífico, é maravilhoso. Então, nossa nota 9 de 10 com louvor. Recomendamos Liga da Justiça Nova Fronteira. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Um beijo do Opine.